cabeça e o coração dela. Eu vou começar aqui, tirando a energia desse deck. Vamos ver o que é que essa pessoa vibra. Uma energia, uma revelação espiritual já pertinente a essa situação. Vamos ver. A tristeza, nossa gente. Então, o que a gente vê aqui? Aconteceu alguma coisa entre vocês? Me contem nos comentários. A pessoa aqui, claramente, então, não tá muito bem, né, no dia de hoje. Então, sei o que aconteceu. Tem saído aí umas energias, né, um pouquinho conturbadas. Tem dos dois jeitos aqui. Tem saído energias muito boas, mas também a gente tem conseguido captar aqui, junto com a espiritualidade, uma vibração de pessoas, né, que vocês estão mentalizando, trazendo aqui para a mesa de jogo, de que estão, assim, passando por fases tumultuadas, por problemas, seja dentro do relacionamento com vocês ou na vida pessoal dele ou dela, tá? Então, aqui eu vejo uma pessoa que não tá se sentindo 100% bem hoje. Para uns vai ter uma sensação de tristeza, de arrependimento, de perda, né? Algumas frustrações, eu tô sentindo isso, então adaptei para sua realidade, né? Às vezes a gente olha, vê a pessoa ali tão bem, acha que a pessoa tá vivendo, que tá curtindo, que tá muito bem resolvido, e às vezes a pessoa tá ali com algum tipo de problema, né? Até mesmo emocional. Tá, essa pessoa aí eu vejo ela triste por algo ou por alguém. Vamos ver os detalhes? Bora lá. Então, se tá tudo bem em relação a vocês, né? Pode ser algum problema externo. Mas se algo já desandou aí nessa história, né? Se tem um afastamento, se tem uma briga, um desentendimento, será que essa pessoa não tá satisfeita com essa situação? Vamos ver aqui os detalhes. Começando com as cartas do tarô, para você da opção de número 1. Vamos ver o que é que tem aqui pra gente. Olha, gente, o que é que eu tô falando? Coisas aí, assim, que estão mexendo, né, com a estrutura dessa pessoa, com coisas que ele ou ela acreditava. Essa pessoa revendo alguns pontos, querendo trazer algumas mudanças, né, pra vida dele ou dela, buscando, sim, reconstruir aqui algum tipo de estabilidade. Aqui eu vejo que é algo importante para essa pessoa, algo de valor na vida dele ou dela, pode estar sofrendo aí algum tipo de revés, problema, né, situação aí conturbada. E essa pessoa aqui pensa em esclarecer algo com você, tá? Eu vejo isso na mente dele ou dela. Olha só. 8 de ouros. Aqui essa pessoa, muito em breve, se empenhando aí para construir ou reconstruir algo. Vamos ver aqui mais. No coração dessa pessoa. Carta do carro. O rei de paus. Cavaleiro de ouros. E o 6 de ouros. Gente, aqui eu sinto, assim, a energia, né, de algumas dúvidas, né, algumas incertezas imprevistas, aborrecimentos, tá, na vida aqui desse ser de luz que você mentalizou. E assim, gente, pelo que eu tô vendo, né, o jogo abrindo com a carta da torre. E aqui nesse outro deck, a carta da tristeza, essa pessoa causou algum abalo. Pode ser você que, na verdade, esteja triste, desanimado ou desanimada nessa situação, né? Por algo aí que essa pessoa não se dedicou como deveria, né? Por uma falta de equilíbrio nessa situação. E a pessoa tá refletindo sobre isso, tá? Essa pessoa aqui tá pensando bastante. Não ache que é alguém que tá indiferente a você. Não, não vejo isso, tá? Essa pessoa aqui pensa, né, que ele ou ela, de certa forma, mexe muito com você, tá? Essa pessoa tem essa impressão, né? Me contem aí se a pessoa tá certa ou não. A pessoa tem essa sensação, essa impressão, a desconfiança, assim, essa pessoa observa, né? Que mexe com você, né? De um jeito ou de outro, a pessoa percebe isso, né? Talvez você não fale claramente, não demonstre, mas como eu falei, talvez essa pessoa não esteja tão bem, né? Isso tá refletindo aí na situação de vocês, e aí você também não fica bem, prejudica até outras áreas da vida, e a pessoa tá notando tudo isso. Na cabeça dele, dela, tá vindo uma clareza de que essa pessoa precisa estabilizar as coisas entre vocês, né? Uma pessoa que talvez precise ser mais equilibrada, uma pessoa que precisa ser mais recíproca. Aqui tem pessoas, tá muito forte nessa opção, que passaram por algum tipo de aborrecimento, afastamento, corte em relação a essa situação aqui. Tá? Então, vocês podem ter tido o quê? Uma discussão, um desencontro, né? Um problema aí na comunicação, falta de comunicação aqui tá forte. Alguns podem ter discutido, a gente vai ver daqui a pouquinho mais detalhes no baralho cigano, né? Às vezes vem de uma forma mais específica. Mas aqui, gente, eu não posso dizer que é alguém que é indiferente a você, como eu já disse. Entendeu? Essa pessoa olha para a situação de vocês e vê que é algo que ainda pode ser estruturado, reconstruído. Tá vendo essa pessoa aqui, ó, com a mão na massa? Aqui já é tarde da noite e a pessoa não para.
né? Tá se dedicando ali a um objetivo. Então aqui eu vejo que essa pessoa pode estar assim trabalhando demais, com a saúde aqui um pouquinho fragilizada, pode estar com problemas financeiros, aqui pode ter diversos tipos de problema. E eu vejo que é uma pessoa que anda um pouquinho ocupada. Nem que seja, Mara, a pessoa é aposentada, desempregada, mas em casa, os cuidados pessoais ou dedicado aí a uma outra pessoa, tá tendo um certo trabalho. Mas eu vou dizer pra vocês, essa pessoa tá lá com a mão na massa, tá fazendo as coisas, mas tá aqui pensando, lembrando, observando você consolente, não tenha dúvidas. Tá? Aqui o Ás de Espadas fala muito de pensamento, e a gente tá perguntando a mente dele em relação a você. Então fala que passa muita coisa na cabeça de Dela, como se essa pessoa até imaginasse aí um futuro diferente para a relação de vocês, qual rumo que essa situação vai tomar. Talvez essa pessoa esteja pensando aqui, realmente pensando, olha, não é só assim, passa aquele pensamento e vai, não. É pensando bastante, é pensamentos recorrentes, aquela coisa assim que mexe com ele, né? Essa pessoa mexe com a sua estrutura, mas você também mexe com ele de certa forma. E a pessoa fica pensando seriamente em ter algum tipo de conversa e esclarecimento sobre a estrutura do relacionamento de vocês. Mari, pode ser uma proposta para algo mais sério? Pode. Uma proposta para uma reconciliação? Sim. Uma conversa, uma reaproximação. Algum plano aí que essa pessoa tenha, né? Pessoas que já tiveram um relacionamento aí de casamento, de noivado, o que quer que seja, namoro. E essa pessoa pensando assim em esclarecer algo, em conversar, entendeu? Pode ser isso aqui. Se alguém que você está conhecendo agora, né, é uma pessoa que vocês vão precisar bastante conversar, ter paciência com esse ser de luz. Essa pessoa pode estar com muitos problemas que ainda não se sente à vontade de esclarecer tudo com você. A pessoa vai colocar a mão na massa, vai tentar resolver, para depois, né, vir ofertar aí uma estrutura, né, viver aí momentos assim, de vir mais na sua direção. Vem até assim um pouquinho mais apaixonada, menos distante, menos frio, entendeu? Porque aqui tem alguém que está recebendo um pouquinho mais, que está mais aberto, e tem uma pessoa que está mais fechada, certo? Mas aqui eu vejo assim, gente, essa pessoa aí que você mentalizou, se é alguém que está tendo que se dedicar a uma outra situação, se é alguém que está com problemas, com imprevistos na vida pessoal, no trabalho, por isso essa pessoa não pôde, né, se doar. Aqui talvez tenha passado aí por uma situação que estremeceu o relacionamento de vocês. Tudo isso ó, vem causando tristeza nessa pessoa. Então não fique achando também aí, se é o seu caso, pode não ser para todo mundo, mas tem um grupo que você tá pensando, a pessoa não tá nem aí pra mim, faz o que quer, pinta e borda, é indiferente, não se importa. Não, gente, aqui, ó, a conta chega, tá? A conta tá chegando pra essa pessoa, né? Se você deu um chega pra lá, nele ou nela, se você também aí deu aquele gelo, a pessoa tá sentindo. Não tenha dúvidas. Então, aqui no coração dessa pessoa, é uma pessoa um pouquinho complicada, porque no pensamento dela já começa aqui com essa baguncinha. A pessoa olha para a situação de vocês, vê que dava para estruturar algo, vê que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa aberta ao diálogo, mas, né, a pessoa fica ocultando aí algumas coisas, né, dificulta. Então, como eu ia dizer, aqui no coração dela tem aquela vontade de vir, né? Tem aquela vontade de vir, de se envolver. Olha só, aqui é o carro, tá, ó. É movimentação, né? Aquela coisa assim da adrenalina, da pessoa querer vir, se jogar. É aqui a energia também dessa pessoa decidir algo, né? Mas decidir não é de qualquer forma. Falei, a pessoa tá pensando muito, a pessoa tá analisando. Então aqui fala dessa pessoa vir, mas vir de uma maneira responsável. Olha só, o cavaleiro de ouros, o rei de paus. Então aqui pede leveza nessa situação, sim, mas também uma certa maturidade dela, entendeu? Então também pede aqui isso, o coração dessa pessoa tá pedindo, essa postura dela. É bom a gente sentir atração, é bom a gente curtir, é bom a gente ter essa situação da conquista, da paquera, do envolvimento, mas tem momentos que as coisas vão, assim, precisar ficar mais sérias, que a gente precisa se dedicar mais, precisar agir com mais responsabilidade, com mais verdade, esclarecimento, para que vocês possam compartilhar, né, desse sentimento. Mas por que eu tô falando isso? Porque tem essa chama desse desejo, dessa vontade no coração dele ou dela. Porque senão não adiantava, é melhor dar as costas e cada um viver a sua vida, né? Mas aqui eu sinto isso, alguém que quer ter uma postura de dizer, assim, talvez que você não abala tanto ele ou ela, né? Que é essa pessoa que tem mais poder sobre você e tal. Mas não, aqui eu vejo uma situação que ambos mexem aí um com o outro. Mas acontece que essa pessoa aqui ó, é um pouquinho mais racional, né? Uma pessoa um pouquinho mais prática, uma pessoa mais lenta, talvez seja você, assim, mais intenso, né? O mais intenso da relação seja você, o intensa.
Aí dá uma impressão de desigualdade, quando na verdade é uma diferença de estilo, uma diferença aí de pensamento, de modo de ser, entendeu? De repente você lida com determinados problemas do relacionamento de uma determinada forma. Já a pessoa já se abala, qualquer probleminha a pessoa, né, já fica ali pelos cantos, entendeu? Então aqui vai muito de vocês conciliarem as diferenças, né, ter assim, paciência um com o jeito do outro. Tá? Então aqui, para quem realmente está vivendo essa torre, que é uma situação de um afastamento, de uma instabilidade muito grande, eu vejo essa pessoa ó, se empenhando aí, né? Cartinha do esforço dedicado na mesa, cartinha de movimentação aos pouquinhos dessa pessoa querendo retornar para os seus caminhos, tá? Agora sim, o que o jogo fala é que, a princípio, essa pessoa ainda vem precisando equilibrar alguns pontos. Entendeu? Então não vai ser logo de cara que a pessoa vem super bem resolvida, não. A pessoa vai vir, mas é aos pouquinhos que esse equilíbrio vai chegar, porque o Cavaleiro de Ouros é uma cartinha mais lenta. Então é aos pouquinhos que esse equilíbrio vai vindo. Então de repente a pessoa começa assim a dar um pouquinho mais de espaço. Aí passa um tempo, a pessoa começa a falar mais, puxar assunto. Passa mais um tempinho, a pessoa faz um convite. Então, para quem tá dentro de um relacionamento, ajusta um pontinho aqui, ajusta o outro ali. E aos poucos as coisas aí vão se encaixando mais. Tá? Aqui eu vejo pessoas que, como eu falei, ainda estão com o pensamento um pouquinho bagunçado, precisando ter uma clareza. Mas essa clareza vai vir. E vocês vão conseguir aqui resolver muita coisa que hoje incomoda, né? Porque tem cartas aqui positivas, tá? E muitos aqui vão ter a oportunidade de reconstruir algo com essa pessoa, algo que é sólido, que é verdadeiro, que é concreto entre vocês. Entendeu? Aqui eu vejo essa valorização por parte dele ou dela. Agora que tem alguma coisa que essa pessoa precisa decidir. Quando essa pessoa decidir, vai ser muito bom pra vocês. Vamos ver o que mais. Vamos de baralho cigano agora, na opção número 1 ainda, viu, pessoal? Não sai daí, não. Vamos ver mais informação pra vocês. Aqui nesse cristalzinho ainda, nessa opção. Pra não confundir, tá? É a mesma leitura ainda. Segunda parte aqui da primeira leitura, vamos ver a mente e o coração, dando a cabeça e o coração dessa pessoa no baralho cigano. Olha só, gente. Aqui tem clima de romance no ar. Olha, vocês se resolvendo aqui emocionalmente. Que bom. Aqui eu vejo vocês conseguindo mesmo ó, se entender, né? Aquela clareza que eu falei que vinha no pensamento, nas atitudes dessa pessoa, né? O sol, gente, que maravilha, né? Algumas mudanças aqui, muitos podem estar afastados realmente, né? Tem aqui a cartinha do caixão, mas vocês vão ter uma comunicação aí bem bacana, entendeu? Como eu falei, primeiro essa pessoa vai se abrir mais para o diálogo, esteja você afastado, junto, triângulo, quarteto, distância geográfica, para quem brigou, para quem tá bem, para quem tá afastado. Primeiro essa pessoa, você vai ver uma mudança a título de comunicação. E depois você vai ver essa pessoa se abrir um pouquinho mais emocionalmente. Aí, disso, né, vem várias consequências. Então, aqui vocês vão, assim, confiar mais um no outro, né? Vocês vão ter aquela sensação de investir mais na relação. Entendeu? Aqui vocês vão deixar para trás algum tipo de discussão, de desentendimento. Isso, assim, vai ficar, né, enterrado. Coisas que vocês vão conseguir superar. Eu sinto aqui uma energia, né, de uma vitória sobre uma dificuldade. No sentido de vocês conseguirem superar, perdoar, lidar com isso muito bem. E essa pessoa também. Aqui o jogo pede cuidado, né, um pouquinho de atenção com uma pessoa que é, assim, um falso ou falsa amiga. Um falso amigo, uma falsa amiga, que pode estar aí dando aquele incentivo para a pessoa não se resolver, para a pessoa não se decidir, para até mesmo afastar ele ou ela de você. Mas aqui é como se o amor fosse falar mais alto, o sentimento, a vontade de estar perto, de estar junto, de se reaproximar e conversar. Isso aqui vai falar mais alto. E aqui alguns, não é para todo mundo, mas alguns vão ter a oportunidade de conversar e esclarecer alguma coisa. E você vai ficar sabendo que algum amigo dele ou dela, ou algum amigo seu, familiar, alguém, né, podia estar falando aí dessa relação, atrapalhando de alguma forma. E aqui tem pessoas que discutiram aí, talvez por conta de amizade ou por conta de terceiros. Pode ser um rival, alguém da família, vocês já discutiram aqui alguns, né, por conta disso. Mas aqui, ó, tá muito bacana essa pessoa realmente se decidindo, tá? Essa pessoa aqui, abrindo portas aí para esse sentimento. Então aqui tá bem bacana isso, porque a energia dessa situação aqui, gente, tem muitas possibilidades de vocês se resolverem. Então quem tá aí com o coração aflito, né, tem que ter paciência. Por quê? Porque essa pessoa também não tá muito bem. Na medida que essa pessoa resolver o emocional dele ou dela, as coisas vão começar a fluir entre vocês. Entendeu?
Então aqui tem isso, uma pessoa que parece que para o amor é um pouquinho indecisa, mas vai ter aqui essa clareza. Eu falei pra vocês, clareza, aqui tem uma química muito grande entre vocês, tem muita paixão, eu diria, gente, sabe? Coisa bem intensa, né? Mesmo assim, alguns podem ter se afastado, estar distantes, né? Porque a gente passa mesmo por aborrecimento, por influências, né? De terceiros aí. Se não foi falando pensamento negativo, é um olho gordo, né, que abala um pouco a estrutura, mas eu vejo aqui, ó, mudanças, né, trazendo estabilidade para vocês. Aqui eu vejo um relacionamento de parceria e de atração muito grande, né? Talvez aí vocês vão descobrindo com o tempo mais coisas em comum, né? Mais coisas em comum aí que vai satisfazer você e essa pessoa emocionalmente. Tá bem interessante isso aqui, tá? Então, boa sorte para vocês. Lembrando do nosso mantra de hoje, Deus está no comando, eu entrego, confio e agradeço. Bora lá, agora sim para a leitura de número 2, tá? Vamos aqui para leitura de número 2, para você que se conectou com essa energia. Leitura 2. Vamos lá, como está a cabecinha e o coração dela. Só pegar aqui os decks, gente, é tanto deck. Agora, ó, começando com a energia. Vamos ver o que é que essa pessoa está vibrando agora. Que tem lá no inconsciente, no campo vibracional dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem coletiva, viu? Então vá adaptando aí para sua situação. Vale para o momento que assistir. Olha só, a cartinha da caridade. Essa carta é linda, né? A energia, a egrégora que envolve essa carta também é bem bacana. Fala o quê? De doação. Fala de humildade. Fala dessa pessoa reconhecendo erros, voltando atrás, baixando a bolinha dela. Fala de alguém, ó, que tem algo aí para doar, para oferecer. Então, adapta para sua situação. Aí, se você tá pedindo aí, ou esperando, né? Dessa pessoa um pedido de desculpa, pode vir. Né? Se você tá pedindo um posicionamento, um pouquinho mais de atenção, uma reciprocidade por parte dela. Tem uma tendência aqui que essa pessoa amoleça, né? O coração dela, tá? Tem algo aí pra doar, pra ofertar pra você. Então, é bem bacana. É uma coisa assim que fala mais de sentimentos verdadeiros, né? Não é só aquela coisa assim carnal, superficial. É algo que mexe, né? Com o emocional dessa pessoa, tá? Então, se tá muito no comecinho aí, é que é uma tendência, né? Que tende a acontecer isso entre vocês. De virar, assim, algo, aquela troca bacana, né? Que você dá, recebe. Então, assim, se essa pessoa não tá, né, ainda ofertando isso aí pra você, tá acordando, né? Precisa mudar algum tipo de postura. Mas vamos ver os detalhes. A cabeça e o coração dele ou dela. Vamos ver aqui o que tá mais forte, o que você precisa saber, o que precisa ser revelado. Vamos lá, a cabecinha dele ou dela. Olha, a carta do sol. A rainha de ouros. Cartinha do louco. É realmente aqui eu vejo essa pessoa adotando um novo tipo de postura aí com você, querendo um novo início, querendo se doar um pouquinho mais. A carta do sol é uma carta também que fala de doação, né? Olha, gente, o que é que eu falei aqui? Um novo começo, né? O Ás de ouros. Coração dela, carta da estrela. Gente, que leitura bonita, né? O sol, a estrela. Essa pessoa aqui pensando dia e noite em você, viu? O 3 de copas. O 7 de espadas aqui pode falar dessa pessoa no coração aí dela, trazer alguns segredos. E o 9 de ouros. Então aqui para alguns, né, pode estar um pouquinho mais forte, pode não ser para todo mundo, mas uma situação de triângulo, onde existe uma terceira energia entre vocês, situação de rival, ou possíveis aí contatinhos, né, dentro dessa situação. Então tem essa possibilidade, mas não é para todo mundo, tá? O que eu vejo aqui é o seguinte, gente, na mente dessa pessoa e no coração, gente, tá muito bonito. Começando aqui com a cartinha do sol, olha só. A cartinha da caridade, né? O que é que o sol cobra em troca de iluminar nossa vida, de proporcionar a vida nesse planeta, né? De proporcionar tudo aí que a gente tem, né? Que é possível. Por conta da energia do sol, não pede nada em troca, tá? Então aqui eu vejo essa pessoa nesse sentimento de querer favorecer mais a situação de vocês, de se doar, que eu vejo muito forte a situação de humildade, entendeu? Então aqui pode ter uma reconciliação, essa pessoa voltando atrás, quebra de orgulho, quebra de vaidade, de ego, entendeu? Então essa pessoa aqui precisando assimilar tudo isso. Aqui eu vejo é aquele tipo de situação onde se encaixa, né? Por conta daquela energia do louco que é meio
é meio louquinho, né, como a carta fala, às vezes é um pouquinho inconsequente, é aquela pessoa que acha que nunca vai cair do cavalo, que tem o ego lá nas alturas, uma autoconfiança muito grande. Mas aqui o que acontece? Essa pessoa também vê que você é alguém de valor, entendeu? Que você é alguém de valor. Então não adianta essa pessoa te sabotar, enganar, oferecer menos daquilo que você merece, né? Por isso que vem ali a cartinha da caridade, mostrando que essa pessoa precisa baixar a bolinha dele ou dela, né? Porque senão pode cair do cavalo, porque aqui essa pessoa tá sentindo também você curtindo a sua vida, né? Você aqui, ó, o 9 de ouros. Essa situação causa muito bem-estar para essa pessoa, né? É como se você fizesse bem para ele ou para ela. De certa forma, até você enche a bola dessa pessoa. Tá, então aqui pode falar também de um sentimento, assim, de um relacionamento, na verdade, um pouquinho desigual, mas a pessoa querendo curar isso. Então aqui, de certa forma, a pessoa tá vendo, né, que você, assim, tá bem, que você tá brilhando, que você tá correndo atrás do seu, investindo aí nos seus projetos, fazendo suas coisinhas, dando o melhor de si a cada dia. E essa pessoa valoriza que isso, tem admirado você por conta disso. Ah, Mari, mas a pessoa nem sabe de mim, não me dá bola, tô bloqueado, tá afastado, não tenho rede social, o que quer que seja. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês, gente. Olha, energia é algo que é surpreendente e é inexplicável às vezes. Às vezes a pessoa nem vê nada do que você tá fazendo, mas a pessoa pega, capta a sua energia no ar, a sua essência. Entendeu? Então, às vezes, ó, não tem nem notícia um do outro, mas tem aquela conexão intuitiva. Olha aqui, cartinha da estrela confirmando. Algo espiritual, algo energético é energia, gente. A estrela é energia pura, tá? Então, a pessoa sente, né, que vocês também já podem estar esperando esse novo início por parte dele ou dela. Olha só essa rainha de ouros aqui, poderosíssima, né? Seja você homem ou mulher. Aqui é uma pessoa que se valoriza, que sabe do próprio valor. Essa pessoa aqui pode estar vendo também você um pouco mais independente, brilhando mesmo, né? Ou pelo menos assim, tentando se reerguer, fazendo o seu melhor. Hoje você pode estar no chão. Mas a pessoa sabe que você tem potencial, né? De se reerguer, dar a volta por cima, começar a sua vida do zero. Então isso tá fazendo o quê? Fazendo essa pessoa baixar a bolinha dele ou dela. É porque você é alguém de valor. Olha só quantas cartas aqui, né? De ouro. Então aqui tem espiritualidade, pede pra eu falar, tá? Signo de aquário. É forte. Aqui tem signos de terra. Touro. Virgem, Capricórnio. Aqui eu sinto também a energia de leão, tá? Tem todos, meus amores, tem todos, né? Às vezes eu não gosto nem muito de falar, porque tem gente que critica. Ah, não falou meu signo, então não é pra mim e tal. Mas aqui, quando a espiritualidade pede, por algum motivo tá sendo importante aí pra alguém, a gente passa. Mas tem todos, tem terra, tem água, tem ar, tem todos os signos, tá? Mas ela pede pra frisar isso. Pode ser seu signo ou dessa pessoa, né? Pra alguém pode ser aí importante. Mas voltando aqui, então, aqui é uma situação dessa pessoa tá vendo assim que você tá, de certa forma, estando segura ou segura de si. E assim, que isso não é ruim, sabe, gente? Não é que isso é uma ameaça pra pessoa, não, mas é porque cresce os olhos, enche a vista, né? Você começa a ter mais valor. Então, se você não tá nessa energia, comece a entrar, se valorizar. Por mais que a gente esteja aí com o coração partido, faça o mínimo que seja por você. Porque isso aqui chama a atenção, desperta a atenção, não só dos olhos, mas da energia que consegue ser captada, tá? Então, hoje, na mente dessa pessoa, é alguém que tá entendendo que tem que recomeçar algo com você, o que gostaria muito de se jogar numa situação, de ter uma oportunidade, né, de dar uma chance aí pra vocês. Mas, quando vem a energia do louco, fala que é uma pessoa que às vezes não tá 100% preparado ainda. Então, depende aí, dependendo. Cartinha da estrela também é um pouquinho lenta. Às vezes tem uma situação de uma distância geográfica que impede. Tem uma situação aqui de um triângulo, como eu já falei. De coisas que estão aí no oculto, que a pessoa ainda tem que revelar pra você. Aqui o jogo fala, inclusive, que no coração dele ou dela, essa pessoa tem até medo, assim, de que você desaprove algo que ele ou ela fez. Mas não é nem assim de traição, sabe? Mas de repente é uma desorganização financeira, uma atitude ali que a pessoa tomou em relação à família, filho, tem medo de ser, assim, reprovado, sabe? De que você critique. Então, às vezes a pessoa quer ali esconder determinadas coisas, né? Pra dar uma de que tá sempre brilhando ali também e não quer ficar por baixo. Então, tem coisas aqui que vocês vão precisar conversar, confiar um no outro, esclarecer, né? Talvez aqui tenha uma chance, uma nova oportunidade. Mas essa pessoa que tá vendo você muito bem, tá vendo você brilhando, tá vendo você se cuidando, curtindo, na medida do possível, dentro do limite de cada um. Tá? Pra quem tá afastado aqui, eu vejo muita saudade. Vejo muita saudade. Agora, pra quem tá afastado, como eu falei, pode ser que demore um pouquinho, porque não tem tantas cartas aqui de atitude. A pessoa vir atrás, quer um novo início, quer, mas, como eu falei, ainda talvez não esteja tão preparado ou preparada. É alguém que quer se doar, né, que quer se abrir um pouquinho mais, que quer oferecer,
Não dá pra ficar só recebendo, recebendo, recebendo. Se é uma pessoa um pouquinho egoísta, vai ter que mudar nesse ponto de vista aí de algumas maneiras, né? Mas aqui tem questões assim de prioridade, de pontos que precisam ser ajustados. Carta da Estrela fala aqui de cura, de resolução, algo que precisa ser resolvido, né? De repente é para quem tá afastado, né? Tem que ter aí um momento certo, né? Para reaproximação, a coragem aqui para fazer alguma coisa, como eu falei. Já falei aqui, né, gente? Situação de triângulo, questão financeira, questão de distância geográfica, pode ser isso aqui também. Espiritualidade fala aqui que para um grupo essa pessoa observa muito aí sua rede social, né? Para quem tem rede social, essa pessoa tá vendo você, né? De um jeito discreto aí ou de um jeito mais direto, você se cuidando. Mas para quem não tá vendo, a pessoa pode estar imaginando, supondo, sentindo, captando essa energia, tá? Aqui eu vejo coisas muito boas, né? Essa pessoa tem muita esperança ainda na situação de vocês, de um jeito ou de outro, de que vocês possam aproveitar, tá? Talvez aqui tenha que esclarecer algumas coisas. Tem coisa que essa pessoa não conta para não ficar por baixo, como eu já disse, né? Tô fazendo aqui um resumo. Mas aqui você é alguém de valor, alguém importante para ele ou para ela, tá? Não se subestime. Não se subestime, você é alguém muito importante. Tem seu brilho. Isso atrai essa pessoa, tá? Mas assim, para quem tá junto, eu vejo as coisas fluindo. Vejo vocês tendo aqui boas notícias, alegrias, tá? Valorização dentro desse relacionamento, novas oportunidades, coisas novas aí vindo para você, algumas mudanças para melhor. Para quem tá afastado, eu vejo a possibilidade de novas oportunidades. Olha só, cartinhas de recomeço, tá? Vejo aqui muita saudade e vejo aqui um sucesso ainda. Mas para quem tá afastado, as coisas vão ser um pouquinho mais lentas para fluir, entendeu? Para quem nunca teve nada, também se encaixa, né? Para quem nunca teve nada aí, demora ainda um pouquinho para essa pessoa tomar aqui mais impulso, tá? Mas vejo aqui muito pensamento, muita admiração, inclusive para alguns, saudade. Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais que se passa na cabeça e no coração dele ou dela. Tô ainda na opção de número 2, tá? Complementando aqui, vamos ver com o baralho cigano. Como é que tá essa cabecinha e esse coraçãozinho hoje? Olha, gente, abrindo aqui com a cartinha da aliança. Ratos, nuvem, eita. E a cobra, gente do céu. Aqui tá muito forte, como eu já tinha falado pra vocês, situação de triângulo, né? Que aqui confirmam aqui a distância geográfica também. Aqui alguns podem estar afastados, essa pessoa vai vir sim para os seus caminhos, vai voltar, não se preocupe, olha só. Aqui o navio e a cegonha vem trazendo notícias, tá? E por caminhos vagarosos, talvez demore um pouquinho para você ter notícias dessa pessoa. É alguém que tá meio estagnado, a gente já viu isso e o baralho vem aqui confirmando. Aqui eu vejo algum tipo de problema, tá? Então aqui para quem tá em triângulo, gente do céu, a situação do lado de lá, olha, eu não queria estar na pele aqui desse casal não, viu? Tá uma situação bem complicada, assim, sinceramente, é como se fosse um relacionamento de aparência, de fachada, tá? Tá rolando, assim, muita confusão, tá? Que tá uma situação muito desgastada, que pode estar rolando, assim, aquele isolamento, né? Isolamento a dois, tá? Uma solidão a dois aí, cada um vivendo sua própria vida. Então, assim, para quem tá dentro de um triângulo, a situação lá não tá nada agradável. É uma situação que talvez esteja aí por um triz, né? Prestes a se corroer, a se desgastar. Entendeu? Em relação a você, o que é que eu vejo? É uma pessoa que pensa em uma aliança, sim. Mas como eu falei, é uma pessoa que ainda não tá totalmente pronto ou pronta. Tem questões para resolver, tá? Se isso aqui não for um triângulo, pode ser algum outro tipo de problema. Outra situação que preocupa essa pessoa, tá? Não é bobagem, não. É alguma coisa que preocupa. Pode ser aí um trauma, um medo. Pode ser, como eu falei, a distância. Que talvez fora aqui a distância e triângulo. Tá? Esses dois casos. Mas podem ter outras coisas aqui que estão prejudicando essa aliança de vocês no momento, né? Mas eu vejo aqui situações passageiras, tá? Agora, essas notícias vão vir, essas mudanças, essas novidades vão, mas não vai ser tão rápido, não. Por enquanto, eu vejo essa pessoa assim muito reservada, como eu falei, tem coisas pra vocês conversarem, coisas pra vocês esclarecerem. Aqui tem. Aos pouquinhos, tá? É aos pouquinhos que essa pessoa vai soltando. Não vai ser do dia pra noite, porque aqui ainda tem uma certa instabilidade rondando, né, essa energia. É alguém que pensa em ter uma aliança com você, mas tem coisas que estão desgastando agora que isso vai precisar ser afastado dos caminhos de vocês. Mas quando você menos esperar, vem uma novidade. Você vê ali a pessoa tão distante, afastada, fria, inacessível, e de repente a pessoa vem aí, dando pequenos sinais de abertura, de que quer essa aliança. Mas algumas coisas precisam ser esclarecidas e varridas aqui nos caminhos de vocês, tá? Muitos aí podem estar, assim, sentindo aquela dificuldade de confiar na pessoa, e a pessoa sabe disso. Às vezes fica aí sem graça.
né? Porque talvez tenha partido aí seu coração, tenha causado angústia nessa situação, né? Tenha estragado até o clima, sabe? Então a pessoa fica sem graça, quer voltar, mas não tá com cara. Não tem, assim, o que falar, o que dizer no momento. Mas depois vai criar coragem, viu? Essa pessoa que depois vai criar coragem. Certo? E aqui, pra quem tá muito forte, assim, distância geográfica, é uma pena, né? Porque é como se essa pessoa se sentisse, assim, longe de você e isso desagrada ele ou ela, como se essa pessoa quisesse, né? Vir aí, de repente, chegar nos seus caminhos pra ter um relacionamento mais estável. Mas, no momento, né, eu vejo cada um aí para o seu lado, apesar de ter aqui o pensamento, sempre, né, nessa aliança, na conexão que existe entre vocês, naquilo que liga vocês, né, a atração, o desejo, a saudade, a lembrança, os planos para o futuro, tem algo aqui que conecta vocês. Mas na prática, muitos podem estar passando por uma situação complicada, mas é assim mesmo, é a vida, né? Por enquanto é isso. Tem uma perspectiva aqui de algumas mudanças, de boas notícias, tem, por caminhos lentos e vagarosos, tá? Mas hoje é alguém que tá com a mente um pouquinho complicada, mas no coração dele ou dela, essa pessoa quer novidades, quer dar notícias aí pra você, tá bom? Mas não vai ser pra agora. Tá joia, meus amores? Então, essa aqui é a nossa leitura de número 2. Vamos lá para o nosso mantra, relembrando, Deus está no comando, eu entrego, confio e agradeço. Então é isso. Gratidão, meus amores. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.